Olá, meus amores! Vocês que amam mitologia nórdica e vivem pedindo conteúdo para mim neste canal, eu não vou decepcionar, estou com uma programação muito bacana e dessa vez trazendo para vocês os casais mais famosos da mitologia nórdica. Não existem só esses que eu vou falar aqui, mas é interessante a gente fazer uma análise do relacionamento das deusas e dos deuses, tá? E também entender alguns aspectos históricos dos povos nórdicos que não tinham exatamente as mesmas regras do cristianismo, que ainda são as regras que abrandem aí a nossa sociedade, então a gente precisa entender algumas coisas, tá? Mas então eu vou começar falando das deusas e dos deuses mesmo. Confesso que eu tô com a minha colinha aqui, que eu sempre pesquiso, tá? Para falar para vocês. Aqui a gente vai fazendo do jeito que dá, dando o melhor de si, e o melhor que eu posso hoje é este, tá? Prefiro sempre passar a informação para vocês do que me privar de passar e por perfeccionismo, porque podia ter sido assim, podia ter sido assado. Vai ser do jeito que tem que ser, e quando eu puder fazer melhor, podem ter certeza que eu vou fazer, tá bom? Então vamos começar com o famoso casal aí, o todo-poderoso, o All Might, que eles chamam, que é Odin e Frigg, né, ou Frigga. Odin, que é considerado o pai de todos os deuses, apesar de não literalmente ter gerado todos os deuses, mas ele abraça as deusas e deuses como se fossem seus filhos. E Frigga, que é sua esposa belíssima, que é aquela que tece o novelo que as Nornes, deusas do destino, vão usar para fazer a trama de passado, presente e futuro para todas as criaturas existentes nos 9 mundos, tá? Então, Odin, ele é o símbolo da sabedoria, ele também é o senhor da guerra, mas principalmente conhecido na mitologia nórdica pelas suas jornadas em busca de conhecimento. Talvez o mito mais famoso seja aquele onde ele se pendura de cabeça para baixo na Yggdrasil e oferece o seu olho direito ao poço do conhecimento para assim ter o conhecimento das runas. Na verdade, ele não sabia que tipo de conhecimento aquele sacrifício ia trazer para ele, mas as runas vieram até ele. Depois eu vou fazer um outro vídeo, já tem uma matéria de blog falando a respeito desse mito, aí depois vocês vão lá, que eu acho que vocês vão gostar. E Frigga, ela é assim uma deusa low profile, tá? Ela não é a deusa do destino diretamente, mas é ela que tece o novelo de destino que as Nornes vão usar para formar passado, presente e futuro, tá? Digamos que a Frigga seja a lojinha de aviamentos e as Nornes são as crocheteiras ou as macrameiras, né, as artesãs que vão lá para pegar esses fios e fazer o trabalho delas, né? Então a Frigga, ela está muito ligada ao matrimônio, porque o modelo de lealdade, a lealdade acima de tudo para os nórdicos era muito importante. E quando a gente fala de lealdade, nós não necessariamente estamos falando do que hoje nós consideramos como traição. O pensamento daqueles povos era bem diferente, mas também não vou dizer para vocês que não existia. Isso era um acordo muito entre o próprio casal. Inclusive, nas celebrações da Terra, né, por exemplo, no Beltane, esqueci qual que é o nome da celebração agora para os nórdicos, mas a roda do ano tem o mesmo significado. Quando nós estamos celebrando a união da deusa com o deus, ou do masculino e do feminino, para gerar todas as coisas, e eu não estou falando de gênero, eu estou falando de energia, tá? Era permitido que a sua companheira e o seu companheiro tivessem ali relações e se divertissem com outras pessoas, e tava tudo bem, tava ali liberado. E às vezes isso era negociado, né? Aliás, isso é uma coisa que eu acho que a série Vikings ela retratou muito bem. Isso às vezes era negociado, às vezes a esposa via lá uma pessoa, chegava, e assim, uma pessoa, homem, mulher ou whatever que fosse, chegava lá, o companheiro dela, né, e falava, olha, eu tava pensando isso, e aí, o que você acha? E às vezes até o companheiro dela, beleza, traz aí que eu também quero, ou beleza, vai lá, eu não vou topar essa não, essa eu passo, mas se você quiser ir lá, vai. Então isso era muito do acordo entre o casal. Então você tinha casais que eram monogâmicos por opção, e você tinha os casais
que tinham essa coisa mais, uma mente mais aberta, né, um relacionamento mais aberto com relação à sexualidade, tá? Eu tô falando isso agora porque a gente vai entrar depois nessa questão aqui em outros casais, que Odin também, né, não era sem flor que se cheire, né, não era o exemplo do monogâmico, tá? Mas para Frigga, ele estando lá para a família, estando lá para ela, tudo certo. E por causa dessa lealdade de Frigga, muitas vezes ela é conhecida como deusa do matrimônio, até mesmo da maternidade, por causa dos cuidados que ela inspira com o nascimento de Balder, que é o filho querido deles, não que os outros não fossem, mas o Balder ele tinha um destino especial, então havia um cuidado especial com ele, né, e a energia dele também tinha uma ação muito significativa ali na mitologia nórdica, que depois a gente vai falar a respeito, tá? Então a Frigga basicamente ela conhece o destino de todo mundo, mas ela é aquela que não revela para ninguém. Por isso uma das alcunhas da Frigga é a que tudo sabe, mas nada fala. A única vez que ela resolveu se mobilizar e falar algo que ela sabia, porque afinal de contas ela faz os novelos que as Norns vão tecer, foi quando ela previu a morte do Balder. Na verdade, não só a morte do filho querido dela, mas o que aquilo ia acarretar para todo o mundo, né? Que quando o Balder morre, se inicia o que nós chamamos de Ragnarok. Eu também vou tratar só de Ragnarok em outras oportunidades, né? Mas, assim, a grosso modo, para quem não conhece, o Ragnarok é mais ou menos o apocalipse sob a ótica dos povos nórdicos, tá? Na espiritualidade nórdica. Enfim, e aí, nessa história, a Frigga tenta prevenir a morte do Balder, mas aí acaba que ela não consegue, ela acaba esquecendo de um pequeno detalhe, que depois eu vou contar aí, tá? Quem souber quiser comentar aqui, tudo bem. Mas eu vou tratar desse assunto mais pra frente. Então, assim, Odin e Frigga são conhecidos como um casal bem ponta firme, tá? Mas aqui a gente não põe em xeque, como eu falei para vocês, alguns conceitos que a gente traz, principalmente da cultura cristã, que é o relacionamento em que você sair com outra pessoa ou você transar com outra pessoa é considerado uma traição, tá? Porque Odin era Odin, né? E Frigga a gente não sabe, porque afinal de contas a gata era super low profile, né? Então vai que. Mas a gente não tem notícias, tá? Então enquanto Odin ele representa essa energia yang, essa energia positiva no sentido de ser expansiva, né? De se apresentar, de se mostrar, e ir em busca de conhecimento e trazer para casa também depois esses conhecimentos, a Frigga é a low profile que prefere ficar em casa, que prefere ficar perto dos filhos, descer as nuvens, que é uma coisa que ela gostava muito de fazer, né? Afinal de contas, esse descer as nuvens, para mim, leva muito àquela coisa da gente sonhar, né? A gente olha para o céu, tem um vislumbre dos objetivos que a gente quer atingir, ou simplesmente olhar para o céu e ter aquela calmaria, ter aquela coisa mais sublime emanando dentro do nosso ser quando a gente precisa dar uma pausa, tá? Na sequência eu vou falar de Thor e Sif, que também é um casalzinho bem conhecido, tá? O Thor, que é o poderoso deus do trovão, o grande protetor de Asgard, aquele que se equipara aos gigantes tanto em força quanto em tamanho, né? E estava ali sempre disposto a defender Asgard e os outros deuses do poderio dos gigantes. E a Sif, que era maravilhosa, deusa dos cabelos dourados, que representa a colheita, né, principalmente a colheita do milho ou do trigo, que é uma coisa abundante. Não só hoje para a gente, é muito fácil, né, a gente ter cultivo de milho hoje, até mesmo a soja, o trigo, mas principalmente o trigo era muito muito presente ali na cultura pagã, né? Então os cabelos de Sif, né, eles eram dizia-se que eles eram a representação daquele campo cheio de trigos fartos ali, prontos para serem colhidos. E a respeito dessa cabeleira maravilhosa da Sif, a gente tem uma passagem na mitologia nórdica, onde o Loki, muito invejoso ali do cabelo da Sif, e até de certa forma eu diria enciumado do Thor,
porque apesar do Loki provocar o Thor ao extremo e apanhar do Thor, etc., a gente sabe assim que esse conto ele revela um certo amor, né, uma certa obsessão até que ele tinha pelo Thor, tá? E ao contrário do que a Marvel colocou aí pra vocês na cultura pop, tá? Eu sempre falo que a cultura pop ela é válida a título de conhecimento, de você conhecer personagens, ter contato com algo que você não conhecia. Thor e Loki não são irmãos, tá? A Marvel coloca dessa forma, mas eles não são irmãos na mitologia nórdica mesmo, tá? E não que não seja divertido você ver as histórias com os dois, tá? Mas, enfim, é sobre isso. E aí, então, Loki, ele corta os cabelos de Sif uma noite, querendo dizer que ela era adúltera e que ela traía o Thor. E, de novo, a gente não está falando necessariamente de transar com outras pessoas, mas a gente pode estar falando de lealdade, tá? E a gente tem que lembrar que as Eddas, os escritos que nós temos a respeito da mitologia nórdica, eles já foram feitos numa era em que já havia muita interferência do cristianismo, tá? Então era comum tentar adaptar esses contos pro mais próximo dos valores cristãos, né? Mas o fato é que o Loki foi lá, meteu a tesoura no cabelão da Sif, que ficou muito triste, muito desesperada, e o Thor fez o Loki, ele não caiu na conversa do Loki que a Sif era uma esposa adúltera nem nada, foi lá e falou pro Loki que se ele não arranjasse um cabelo pra Sif, ele ia sentar a porrada nele. E aí foi que o Loki procurou os anões, que são os grandes artífices que fazem os itens mágicos dos deuses, e ele conseguiu uma peruca de fios de ouro pra Sif, que quando foi colocado na cabeça dela se adaptou automaticamente e ela voltou a sorrir, né? E nesse paralelo a gente pode dizer que quando Loki corta os cabelos da Sif, a gente tem o período do inverno, que é quando nós temos a escassez nos campos, quando o trigo não é capaz de se movimentar aquela cor bonita, quando o vento passa pelo campo todo, né? E quando ela retoma os cabelos dourados, significa que a primavera chegou e a fertilidade da terra também. Se a gente parar para pensar em outro paralelo aqui, Thor, que é o deus do trovão, aquele que anuncia as tempestades de onde cai a água, é um elemento muito importante para fertilizar a terra. A água da chuva é um dos fatores que ajuda ali a terra a prosperar, as plantas e tudo que é vivo ali crescer, né? Então eles são considerados dos casais mais perfeitos, apesar do Thor ter aí uma saidinha com uma giganta também da mitologia nórdica, mas é aquilo que falei para vocês, né? Não era visto como algo totalmente negativo ou uma traição, às vezes o homem ou até mesmo a mulher se relacionar com outra pessoa, tá? E o Thor acabou tendo um filho com essa outra giganta, mas isso é papo para outro vídeo, senão no foco nos casais. Aí nós temos Frey e Gerda, que é uma das lendas que eu mais gosto na mitologia nórdica, né? Frey, ele ficou tão encantado com a Gerda, né? Que era uma giganta, uma Jotunheim. Gente, os gigantes da mitologia nórdica, né, as gigantas mais especificamente, elas não são vistas como criaturas monstruosas, elas são seres mitológicos muito bonitos, muito lindos, tá? Então não tem essa conversa de porque o gigante é feio, não era isso aí não, né? Lá na mitologia nórdica pelo menos não era assim. Então ela tinha uma coisa assim, uma beleza selvagem ali, que Frey se encantou, se apaixonou. E o Frey, que é um dos deuses da fertilidade, junto com a sua irmã Freya, né? Ele queria tanto se casar com a Gerda, tê-la como sua companheira, que ele abriu mão de um dos seus itens mágicos mais poderosos, que era uma espada mágica, para poder conquistá-la, né? E são um casal feliz também, tá? A Gerda foi lá conferir, Freyr, conhecer ele, a gata foi dar uma chance pro deus e resolveu ficar com ele, foram felizes, né? Até o Ragnarok, pelo menos, tá? E esse casamento é interessante porque ele simboliza algo que geralmente nós não vemos em harmonia na mitologia nórdica. É um deus, tá? Um elemento divino,
se casando ou estando em harmonia com um elemento caótico, ou um elemento que não pode ser controlado, que é a representação dos gigantes. A gente costuma dizer que a energia dos gigantes é aquela energia do inevitável, são as forças da natureza, as quais a gente não pode ir contra, as forças do karma também, dos obstáculos. E nesse casamento, a coisa mais bonita que eu vejo é a energia divina ou da criação entrando em harmonia com essa energia que é vista como algo ruim, né? E entra num equilíbrio perfeito, um casamento perfeito. Frey e Gerda, para mim, são um casal maravilhoso na mitologia nórdica, tá? Aí a gente tem Loki e Sigyn, né? O traidor e a leal. Realmente, porque o Loki, gente, por tudo que a gente já sabe dele, pode ser até pela Marvel, se você chegou aqui recentemente não tem problema. Ele é o deus da trapaça, ele é aquele que promove o caos, ele faz o que dá na batatinha dele, então tem hora que ele tá ajudando os deuses, tem hora que ele tá prejudicando, tem hora que ele implica com o cabelo da Sif, com o colar da Freya, né, até com o martelo do Thor, e tem hora que ele tá ajudando todos esses que ele mesmo prejudicou. Né? Ele é o bipolar, talvez. Muita gente, os geminianos vão me cancelar aqui, né? Mas muita gente fala que o Loki ele tem a representação dos gêmeos, as duas personalidades, né? Mas já me posiciono aqui que acredito que não tem signo bom ou ruim, tem as energias que vêm com você para esse mundo, e você faz o uso delas que lhe for pertinente, conforme você vai se conscientizando, conforme você vai se apresentando ao mundo. Então não tem bom ou ruim, mas o Loki ele tem essa característica do karma, né, ou do inconstante. E ele é casado com Sigyn, né, que é a sua esposa, que ao contrário dele ela é muito leal, ela é muito paciente, ela é devotada a ele, né? Quando Loki ele é punido por matar o Balder lá e começar o Ragnarok, ele é condenado a ficar o resto da eternidade lá sob a boca de uma serpente que fica pingando veneno, e a Sigyn fica lá a vida toda tirando com um balde, uma bacia, o veneno para não pingar em cima do Loki, né? Então é bem complicado, ele representa as duas faces, né? De uma característica muito cobrada nas relações, né? Aquele que sempre trai e aquela que é sempre leal. E Loki, gente, Loki teve filho com todo mundo, até com o cavalo que construiu a murada de Asgard. Isso também é papo para outro vídeo, né? Mas ele se transformou numa égua e acabou parindo depois o Sleipnir, que ele deu de presente pro Odin, que é o cavalo de 8 patas do Odin. Mas enfim, é muito louca essa relação deles, né? E de certa forma ela não é muito saudável, apesar da Sigyn não se incomodar com o Loki, se relacionar com outras gigantas, com o próprio cavalo do gigante lá que construiu os muros de Asgard e tal, né? Acho que para os nossos dias de hoje não seria uma relação muito saudável, mas de acordo com a mitologia ela aguentava o tranco e estava ali para fazer a representação da contraparte dele, do outro lado da moeda, né? Aí a gente tem ainda dos casaizinhos bonitinhos, tem Baldur e Nanna. Baldur, que é o deus do sol, e Nanna, que é a deusa da vegetação. É outro casamento maravilhoso, que nem Thor e Sif, que faz sentido você pensar no simbolismo dessa associação, que é os campos que vão ser colhidos com a tempestade. Aqui a gente tem os raios do sol, que refletem ali na floresta, na mata, e fazem as plantas desenvolverem o processo de fotossíntese para ficarem saudáveis, para produzirem o seu próprio alimento, ou fazer parte dessa produção do alimento delas, né? Então Baldur e Nanna, eles têm aquele amorzinho assim, que é o drama, né? É o tragidrama da mitologia nórdica, porque o Baldur, né? Baldur e a Nanna também casalzinho exemplo, tá? A gente não tem, pelo menos até hoje, eu não vi nenhum conto na mitologia nórdica ou sagas que dissessem que eles eram desses que tinham vários consortes
ou participavam dessas coisas da sexualidade, mente aberta, eles eram mais fechadinhos entre eles ali. Eles tiveram Forsete, que era um dos deuses da justiça. Forsete estaria para o signo de Libra, né? Assim como falei agora há pouco do Gêmeos para o Loki. E Baldur, como eu disse para vocês, ele era muito querido, não só pelos seus pais, Odin e Frigga, mas ele era considerado o belo, né? O carismático, o puro, o que dava conselhos sábios, né? Aquele que apaziguava os conflitos, que ouvia as duas partes. Então, ele era muito querido por todos mesmo. Tá? Não houvesse quem olhasse para Baldur e falasse: ah, eu não vou com a cara desse cara, a não ser Loki, que é quem provoca a morte do Baldur em um determinado ponto da mitologia nórdica. E quando Nanna, a esposa do Baldur, ela fica sabendo da morte do marido, ela morre de tristeza no coração. É bem parecido ali no Senhor dos Anéis com a Arwen, aí eu vou pelos livros, tá? Enfim, eu tô dando spoiler, se você não leu e pretende ler ou assistir os filmes do Senhor dos Anéis, apesar de já fazer muito tempo, para o vídeo aqui, tá? Eu espero. Enfim, e o que acontece com a Arwen depois que tem o período próspero do reino do Aragorn? Ela fica muito triste, ela acaba morrendo de tristeza e até mesmo se transformando numa pedra, né, junto com a natureza, fazendo parte ali da natureza. Então, algo parecido com esse sentimento acontece com a Nanna. Ela fica sabendo da morte do marido, ela morre, né? Tem versões que dizem que ela morre, e aí quando eles fazem a pira funerária para Baldur, ela é colocada junto com ele, e tem outros que dizem que ela tá bem até ver a pira funerária do Baldur, e aí ela se atira e acaba se matando ali, queimada junto com ele, tá? Para quem não sabe, a pira funerária é aquele ritual onde os povos nórdicos colocavam, não só os povos nórdicos, tá? Mas eu tô fazendo menção a eles aqui. Você pega um barco, coloca o corpo ali do falecido, com alguns pertences dele e tal, etc. E você ateia fogo e empurra para o mar ou para o rio, e aí aquele corpo vai ser cremado ali, né? Então a Nanna, ela teria sido queimada de qualquer forma junto com o Baldur. Mas aí, né, o Baldur, gente, ele era tão querido, que até a Hela, que é a deusa do submundo, a deusa do mundo dos mortos, ela tá encantada com a presença do Baldur ali e da Nanna, né, dois lindos e ela nem queria que eles voltassem, mas de qualquer forma, depois, tá, o Baldur, ele acaba voltando no pós-Ragnarok, tá, mas também é papo para outro vídeo. Aí a gente tem Bragi e Idun, né, que Bragi é o deus da poesia, ele é retratado com uma aparência mais velha, assim, e ele é o deus da eloquência, da música, ele inspira todos os artistas. Então, se você é artista aí e quer um deus para pedir aí ajuda com inspiração, Bragi vai ter prazer em te ajudar. E Idun, que é a deusa da juventude eterna, que é retratada como uma gracinha, como uma deusa assim bem novinha, né? E eles se complementam. A Idun, ela cuida de uma macieira que guarda as maçãs mágicas que todos os dias são servidas aos deuses, porque os deuses nórdicos, ao contrário dos deuses gregos, né, que mantinham naturalmente as suas propriedades mágicas, seus poderes, eles precisavam ser alimentados com essas maçãs da Idun para manter o vigor, manter a sua divindade e conseguir se manterem deuses, tá? Então, Idun, a gente também tem uma participação do Loki, que sequestra a coitadinha da Idun, né? Entrega para um gigante, e aí todos os deuses começam a envelhecer quando isso acontece, tá? Aí o próprio Loki tem que resgatar a Idun, que os deuses ameaçam ele, né? E aí o Bragi é o que fica mais desesperado com esse desaparecimento da Idun, porque o Bragi, apesar dele ser assim, ele ser caracterizado como um velho, né, por ser o filho mais velho do Odin, tá? Ele tem muito amor mesmo pela Idun, muito cuidado,
por ela, né? Ele é o deus da arte, né? Da poesia, da inspiração, e ela é a deusa simplesmente da vida, né? Da vitalidade. E se a gente parar para pensar, são coisas que caminham juntas, né? A gente precisa de inspiração para viver, e uma vida sem inspiração, seja ela qual for, ela é meio né? A gente tem que ter aquele motivo que faz a gente levantar todo dia e correr atrás de certas coisas. E aí, para terminar, a gente tem Nior e Skadi, que é o casal que não rolou, gente. Na mitologia nórdica também tem, vamos falar sobre casais que não deram certo, tá? Niord, ele é o deus do mar, da riqueza, né? Porque o mar ele tem muita relação com a riqueza, com o comércio dos povos nórdicos. E a Skadi é a deusa da montanha, ela é caracterizada como caçadora, ela pertence ao inverno, né? Eles se casaram, né, para resolver uma disputa aí entre deuses e gigantes, mas nunca se adaptaram, né? O Niord ia lá para as montanhas e não ficava feliz. A Skadi ia para o mar, também não ficava feliz. E aí eles acabaram, né? Eles acabaram se separando, porque ia ser melhor para os dois. E no meio dessa história tem uma linha aí que diz na mitologia que a Skadi, ela escolheu Niord por engano, achando que ele era Balder, né? E aí já começou errado esse casamento deles, tá? Mas é isso, gente. O que eu tô fazendo aqui com vocês? Estou trazendo à luz essas histórias, né? Pra gente refletir, pra gente pensar um pouquinho em como as culturas diversas elas caracterizam o relacionamento amoroso de formas diferentes, mas no fim das contas, o que importa pra mim, né? Não estou falando para mim só valores pessoais da Lisa, estou falando ao longo da minha jornada, fazendo consultas de oráculo, atendendo pessoas, etc. É você estar num relacionamento, uma pessoa que vá de encontro com os seus valores pessoais, com aquilo que você considera importante, tá? Eu vou falar pela Liz, que sou eu, que é por quem eu posso falar. A Liz, ela gosta de um relacionamento monogâmico, a Liz gosta de um relacionamento de paz, tá? Essa coisa do pessoal que de repente fala que casamento, o relacionamento ideal é aquele que o casal briga, porque assim mostra que um está preocupado com o outro, assim, pra mim não funciona, tá bom? E também não faço questão de estar num relacionamento, aliás, faço questão de sair quando a pessoa ela tenta me manipular de forma emocional, psicológica, ou até apresenta sinais de que vai tentar me agredir ou me impedir de fazer as coisas que eu gosto de fazer. Imagina eu estar me relacionando com uma pessoa que de repente vira e fala assim, eu não quero mais que você trabalhe com essas coisas aí de runas, de mitologia nórdica, porque eu não gosto. Você não gosta, meu bem, beijos, não vai dar certo, tá? Então, mas vai procurar terapia, porque para você ficar querendo dizer pro outro o que ele tem que fazer, isso tá errado, tá? Então você tem que estar com alguém ou num relacionamento que não fira os seus valores pessoais e que também não vai te impedir de fazer coisas que você gosta de fazer, tá? É claro que dentro de uma relação existem situações em que você cede para algumas coisas e a outra pessoa cede para outras, né? Mas não são coisas assim críticas, né? Tipo, olha, você não pode mais trabalhar. Não, eu vou trabalhar sim, porque eu quero me sustentar, eu quero ter as minhas coisas por conta própria, né? Mas como eu falei, é um acordo entre quem pertence àquele relacionamento, tá? Pessoas têm um relacionamento aberto, amor livre. A pergunta é sempre, você está feliz? As pessoas que estão com você estão felizes? O acordo tá de boa para todo mundo? Se para qualquer uma dessas perguntas a resposta for sim, então tá tudo certo. Agora, se alguma dessas questões está incomodando, então precisa rever o que está acontecendo, que aí talvez você não esteja numa relação que seja ideal para você. Tá? O mundo tem 7 bilhões de pessoas, até a última atualização já deve ter bem mais. Então, meus amores, não fiquem perdendo tempo com um alecrim que você achava que era o dourado, mas na verdade não passa de uma salsinha seca que ficou esquecida ali na geladeira, na gaveta dos temperos, tá? Não perca seu tempo, mas dói, né? Gente, dói, bater o dedinho na quina da cama também dói, mas passa, tá? Então a dor emocional ela também passa, a gente só não pode ter medo
de encarar a verdade e, se necessário, deixar aí o que tem que ir, que não está fazendo bem para nossa vida. E tá tudo bem, né? Segue a sua jornada, que vai aparecer depois alguém que vai te fazer feliz do jeito que você merece, de acordo com os valores que você tem. E enquanto não aparecer ninguém, se for esse o caso, vai sozinho mesmo, tá? Vai sozinha e vai curtir a vida. Tem um monte de outras coisas para curtir na vida que não é só relacionamento, tá certo? É isso, gente. Fiquem de olho. Tem novidades chegando. Se você quiser fazer uma leitura de runas para saber como é que tá a sua área amorosa ou outras áreas da vida também, entre em contato comigo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você acha que vai gostar também, se inscrever aqui no canal e ficar de olho lá no Linktree, né, na árvore de links, o link aqui do canal, que também é o mesmo que está nas redes sociais, porque tem novidades chegando aí para Dia dos Namorados, tá? Tem novidade, tem promoção, vai ter um monte de coisa legal, inclusive este conteúdo aqui. Beijos e a gente vai se falando.